Queridos, nós tivemos um culto sábado passado. Vocês viram aqui aquela exposição de grandes avivalistas que nós tivemos aqui, que já passaram pelo mundo. Vocês viram aqui cada nome, e o objetivo era que vocês tivessem um deslumbre de pessoas que de alguma forma mudaram a história. E eu quero dizer para vocês, quando eles estavam lá, eles não estavam pensando: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque eu quero ser famoso, porque eu quero me tornar um grande avivalista, porque lá daqui 20 anos, 50 anos, 100 anos, a PIB Pirajuí vai estar falando o meu nome. Não foi nada disso. Mas havia algo no coração dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, que transformaram a sua história, que transformaram o seu ambiente. E nós, aqui na igreja, eu não sei quais são os seus objetivos, quais são as suas pretensões aqui dentro, de repente, o porquê que você tem vindo a cada culto, o porquê você tem vindo a cada cela, o porquê que você tem participado. Mas eu quero te dizer, há um propósito de Deus para a tua vida. Nós cremos que há algo de Deus para a tua vida. Nada se faz sozinho. Pastor é muito importante dentro de uma igreja. Os líderes são muito importantes, mas ninguém faz nada sozinho. Para mudar uma cidade, para mudar um país, para mudar uma nação, é necessário a igreja, o corpo de Cristo. Mas às vezes as pessoas se furtam de sua responsabilidade e esperam que o pastor faça algo, que os líderes façam algo. Esses avivalistas que nós vimos, eles não ficavam esperando nada de ninguém, eles fizeram. E nós fomos expostos a essas histórias no último sábado. Nós tivemos contato, ainda que foi de forma dinâmica, passou um pouquinho do tempo, mas de alguma forma, eu espero que você tenha sido tocado por algo. De alguma forma você tenha entendido a história de alguém e falado: olha, eu gostaria de viver isso na minha vida. Eu gostaria de viver essa história, eu gostaria que isso acontecesse de novo. Agora talvez você fale: não me mexeu nada comigo, não envolveu nada no meu coração. Então há talvez aí uma séria possibilidade de você ainda não estar entendendo qual é o teu propósito no Senhor, e talvez até mesmo você conheceu o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dizer que eu tenho certeza que se você fechar os teus olhos agora e eu falar para você pensar em 4 pessoas que precisam de uma vida transformada, eu sei que você vai ter essas 4 pessoas. Se eu falar: não, aumenta a lista, vai para 10 pessoas, eu sei que você vai achar 10 nomes. Se eu falar: não, aumenta essa lista, vai para 50 pessoas, eu sei que você vai achar 50 nomes, ainda que eu te dê um tempo maior. Agora, quem você espera que chegue até essas 50 pessoas, até essas 100 pessoas? O governo? Quem que você espera que vai chegar para transformar essas vidas? O pastor? Não, meus queridos, é cada um de nós fazendo a nossa parte, fazendo algo. E foi o que esses avivalistas sentiram. Sabe, diante de todas essas histórias que nós vimos, eu quero colocar aqui alguns pontos muito em comum de todos esses avivalistas que servem para nós, que serve para nossas vidas. Mas antes de passar para esses pontos, que serão bem rápidos, eu garanto, eu queria fazer um destaque. Vocês viram, dentre todos os avivalistas que nós vimos aqui, que tinha avivalista, tinha homens, filhos de pastores, de famílias conservadoras, famílias tradicionais, pai, mãe, que incentivaram. Mas havia também avivalistas escravos, havia avivalistas que não tinha nada. Eu não sei qual que é a tua realidade, eu não sei se você está debaixo de uma casa, de um lar estruturado, ou eu não sei se a sua casa, a sua família foi disfuncional, se você não teve pai, mãe presente, se você não teve uma vida estruturada. Qualquer um de nós podemos ser um avivalista, porque, como diz, não depende de nós, é o Senhor Jesus, a obra é dele. Mas aí há 4, 5 pontos que eu preciso trazer para que nós possamos, se de fato nós queremos viver algo real de um avivamento na nossa cidade, na nossa história. A visão mais curta do Senhor é uma cidade, não é um bairro, não é uma igreja, não é um ministério. A menor visão de Deus é uma cidade. Você quer diminuir a visão de Deus? Ele pensa na cidade.
nós queremos pensar na cidade de Pirajuí. Começa na nossa cidade de Pirajuí. Tem muitas pessoas querendo ir para a Índia, como um dia eu quis ir. Sabe, um dia eu falei assim, eu e mais um amigo nosso aqui, falou assim, vamos para a Índia, vamos se transformar missionário, vamos para a Índia, vamos. A gente se animou, vamos para a Índia e tal, e a gente começou a sonhar com isso, e falou, eu vou ser missionário na Índia, e a gente vai para lá, e vai anunciar a palavra, e nós vamos. Aí ele chegou para mim, Lucas, aluguei um vídeo aqui, era VHS ainda, aluguei essa fita aqui, que fala um pouco sobre a história da Índia, vamos assistir. Reunimos, pegamos pipoca, pegamos chocolate quente, sentamos lá, vamos assistir a Índia, é onde Deus vai nos mandar. A primeira coisa lá, começou a falar sobre como eles comem, a comida, a realidade, começou a mostrar a realidade daquele povo. Eu olhei para a cara dele, vamos conquistar Pirajuí primeiro, né? Ir para a Índia, não tive coragem. Por quê? Porque às vezes a gente está sonhando lá, e nós não estamos fazendo nada aqui. Nós não estamos fazendo nada no nosso bairro, nós não estamos fazendo nada com os nossos vizinhos, nós não estamos fazendo nada com as pessoas que estão próximas de nós. Um avivamento começa na cidade, começa onde você está estabelecido. Então, o que nós temos em comum em todas as histórias? Primeira coisa que nós temos em comum, são 5 pontos. Arrependimento. Não sei se você notou, meu querido, mas em cada história havia um coração que buscava arrependimento. Nós vivemos uma geração inconsequente. As pessoas não têm mais medo das consequências. Estão vivendo uma vida sem arrependimento. O avivamento começa com arrependimento. Arrependimento é um reconhecimento de quem nós somos. É uma ordem do Senhor Jesus, é uma ordem dos profetas. Crê no Senhor e arrependa-se dos seus pecados. Nós precisamos voltar o nosso coração ao arrependimento, a buscar o arrependimento no Senhor. E arrependimento, ele tem uma característica singular. Você pode falar assim, não, eu estou arrependido, eu me arrependi. O arrependimento, ele tem uma característica singular, que você fala, essa pessoa se arrependeu. Essa característica é mudança de vida. É isso que caracteriza o arrependimento. Você pode gritar e falar, não, estou arrependido. Se você não teve uma postura diferente, um modo de viver, uma mudança de mentalidade, uma mudança no seu coração, você não se arrependeu. E se você não se arrependeu, volta a dizer, talvez você ainda não conheceu o Senhor Jesus Cristo. Porque o arrependimento, ele tem essa característica de mudança, de você estar num caminho, e eu me arrependo desse caminho, então eu preciso convergir, eu preciso virar, eu preciso mudar essa direção. Tem pessoas tendo remorso, mas não está tendo arrependimento. Remorso é vergonha porque descobriram o seu erro. Isso que é remorso. É uma vergonha porque alguém descobriu algo que você errou. Aí você tem aquele sentimento de remorso. Arrependimento é você que reconhece e fala, eu preciso mudar. E esses avivalistas, eles começaram com um coração em arrependimento. E a gente pode ter o melhor louvor aqui, nós podemos ter as melhores palavras, nós podemos ter a melhor estrutura, pode ser a conferência das galáxias, pode ser a igreja top, se não tiver arrependimento, é tudo ilusão. E esse arrependimento é, como eu falei, uma ordem de cada um de nós, de nos submetermos ao Senhor e falar, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha mentalidade. Às vezes a gente atende jovens que vêm com esse coração pulsando de arrependimento. Fala, cara, eu fiz isso, eu estou arrebentado, eu não sei porque eu fiz, mas eu errei, eu fiz isso. É um coração em arrependimento, em transformação. Mas tem aqueles que nem o Caio pregou quinta-feira, de dura serviço, que não se prostra, não reconhece, não, eu não erro, eu não falho, eu tenho o meu jeito, eu sou assim. Isso não há um arrependimento. Se você quer ser um avivalista, e eu espero que você queira isso,
você precisa começar com arrependimento. E não é só um arrependimento na sua história, na sua vida. É um arrependimento a nível de cidade. Quando você está aí dentro do ministério de intercessão, que você é ministrado pelo Luiz Guilherme, ele fala: vamos confessar os pecados da nação, vamos confessar o pecado da nossa cidade. Sabe, eu já contei a experiência da Kelly. Por muitas vezes a gente achou que a Kelly, depois de uma situação que ela passou, ela desenvolveu ali uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade. A gente achava que era isso. Foi quando a gente foi vendo os momentos, os gatilhos que estava tendo essas crises, que a gente imaginava que era uma crise. E a gente chegou ao ponto. Não se trata de uma crise, não se trata de uma síndrome. O que ela estava tendo era uma colisão de atmosferas. Quando eu chegava num momento, num lugar, e ela sentia algo ali, havia uma colisão, e isso refletia no corpo dela. Às vezes ainda acontece. O arrependimento deve ser gerado nesse nível, em que as pessoas estão vivendo em pecado, as pessoas estão vivendo do jeito que estão, mas tem que ter um coração ali que busca: Senhor, eu quero buscar o arrependimento dessa nação. De tudo que você já tem vivido, meu querido, se você não colocar, não sentar diante do Senhor hoje e falar: Senhor, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero confessar os meus pecados, você pode já ir embora. Acabou o culto para você, não tem mais nada para eu falar, porque o avivamento começa com arrependimento. Eu posso aqui ministrar, posso até orar por você, talvez você até seja curado, mas vai ser ainda uma vida medíocre perto daquilo que o Senhor quer fazer através da sua vida. O arrependimento é onde nós iniciamos essa caminhada para vivermos um avivamento do Senhor. Tem muitas pessoas vivendo em remorso, por isso que não estão progredindo na vida. Viver essa patinação, fica patinando nas coisas. Os teus negócios não vão para frente, a tua família não vai para frente, toda hora você está nos mesmos erros, toda hora você está... É porque ainda não houve arrependimento. Porque quando há arrependimento, você muda a mente, você muda suas atitudes, e as coisas se transformam. Se você está vivendo situações na sua casa que você não está vendo solução, talvez é porque falta confessar pecado, talvez falta arrependimento. Arrependimento de orgulho, arrependimento de pecados obscuros, arrependimento de situações que talvez só você e Deus saibam. É necessário se arrepender. A gente pode pular aqui, a gente pode ver o céu descendo como a gente sempre sente aqui no louvor. Mas quantas vezes a gente já teve aqui lotado o culto, teve aqui pessoas, jovens de tudo quanto é jeito, pessoas que vieram, lotaram os cultos, e a gente louvava o Senhor, e as pessoas caíam, e as pessoas achando que isso era o avivamento, mas não era, porque elas saíam daqui já com seus programinhas programados, desculpa aí a redundância, já estava com suas paquerinhas, já estava pessoa caindo aqui no dia dos namorados. Ai, eu tive um encontro com o Senhor, mas já com a lingerie para se deitar com o namorado, com a namorada. Então isso não é arrependimento, isso não é avivamento. É uma ilusão que acharam aí, e muitas igrejas estão vivendo isso. Porque nós precisamos falar assim: ou eu me arrependo e algo começa a ser gerado em mim, de uma mudança, e mudança é posicionamento. Posicionamento na roda com os amigos, de começar brincadeiras, falar: opa, eu não quero participar disso. Posicionamento às vezes quando você está no seu trabalho, na praia, na academia, e você fala: eu não vou ter esse olhar. A gente foi, esse final de semana, tivemos aí a oportunidade de sair um pouquinho, descansar uns dias, e as meninas estavam falando: vai de biquíni, não, vamos de maiô e tal, e claro, a decência das meninas que estavam ali conosco, de tomar cuidado, de ir em maiô, ótimo, como que você fala a palavra? A modéstia do corpo, de você proteger seu corpo, ótimo, glória a Deus, e é isso mesmo, não discuto. Mas aí chegou um momento, eu falei: Kel, que bom que as meninas, vocês estão falando sobre modéstia do corpo e tudo mais, mas deixa eu te falar algo, não vai estar só nós quatro lá, não vai estar só,
vai estar cheio de mulheres de biquíni lá, vai estar cheio de homem bombadão, fortão lá, talvez de sunga, do jeito que quiser. Nós temos que ter a modéstia, isso é indiscutível. Mas se a diferença não estiver no meu olhar, no meu coração, você pode estar, as meninas da igreja podem estar de burca, que fala, mas eu vou estar olhando para todas as outras meninas, o que vai adiantar? Porque o problema não está só nela. Não estou descartando a modéstia, mas eu estou falando, eu preciso estar numa aliança com o Senhor, com os meus olhos, com o meu coração, com o meu pensamento. Porque se eu estou lá vendo todas as meninas, minha esposa está na modéstia, minha esposa, mas eu estou olhando para todas as meninas, o que adianta? Ou a minha esposa se guarda, fala, não, eu vou pôr a modéstia, mas olha para todos os homens, o que adianta? Qual que é? Não tem lógica. E ela pode esconder de mim, eu posso esconder dela, mas nós não escondemos de Deus. Eu estou dando um exemplo daquilo que você pode estar às vezes aí vivendo. Está aqui tocando, está aqui ministrando, está aqui falando, mas no seu dia a dia, você não está posicionado. Não há brincadeiras. Com muitas coisas a gente dá brecha. Ficar brincando de bebida, ficar falando, vou tomar um drink, vou tomar uma... Não existe brecha para quem quer ser um cristão avivalista posicionado. Não existe brincadeiras maliciosas, não existe palavrão, não existe orgulho de soberba e tantas outras coisas que eu poderia enumerar aqui, meus queridos. Se você quer viver um avivalista, se você quer ser um avivalista, se você quer ver um avivamento, começa com arrependimento. E nós precisamos buscar o arrependimento. Avivalistas que oravam 13 horas. O que você acha que eles falavam nessas 13 horas? Eu te desafio hoje a orar por todos os pedidos que você tem. Te garanto, em 20 minutos você ora por tudo eles. O que você acha que era 13 horas de oração? Pedidos? Não. Era um reconhecimento da necessidade que eles tinham do Senhor, de um coração em arrependimento. Eles não ficavam orando, falavam, Senhor, abençoa a Débora, a família dela, abençoa a Rainha, a Patrícia, o Diego. Em 20 minutos eu oro por todo mundo. Às 13 horas lá na presença do Senhor era de arrependimento, de estar prostrado e falar, sem ti eu nada posso, sem o Senhor eu nada posso. Amém? Tem um versículo que fala, Mateus 3,8: deem fruto que mostre o arrependimento. Forte esse versículo. Deem fruto que mostre o arrependimento. Minha célula está maravilhosa, gente, desculpa falar. Está bênção demais. E eu tive o grande prazer desse ano conhecer o Andrezinho. E benção, é benção. E eu tenho assim, grande oportunidade de ver a transparência do coração dele. Ele nunca me escondeu nada. Nunca me escondeu nada. Aliás, ele fala tudo. Ele fala bastante coisa. Mas eu vejo um coração em arrependimento, disposto a viver uma transformação, disposto a falar, Lucas, eu preciso de Deus nessa área, eu preciso reconhecer. E eu sei que aquilo que Deus está fazendo no coração dele, já fez com você. Estou falando dele, mas eu poderia citar aqui o Davi, de tantas coisas que ele já viveu, e um dia ele se posicionou em arrependimento, e aí poderia falar de tantas pessoas também. Nós precisamos de um arrependimento, porém, esse arrependimento tem que dar fruto, tem que dar fruto. Deem fruto que mostre o arrependimento. Segundo ponto, é a paixão por Jesus, meus queridos. Nós temos falado tanto sobre paixão, nós temos falado tanto sobre essa paixão pela obra, pelo reino do Senhor. E dentro de um avivamento é preciso ter essa paixão. Sabe, por muito tempo eu andei errado num pensamento. Estava conversando hoje até sobre isso, que por muito tempo que eu sempre ouvi falar, e isso o pastor Marinho uma vez trouxe uma mensagem fantástica, falando sobre multidão e discípulos.
Nossa, eu lembro até hoje, essa mensagem já mudou minha história, minha vida naquele momento. Só que por muito tempo eu quis puxar as pessoas de multidão para ser discípulo, toda hora puxando, vem ser discípulo, e nada de errado nisso, até um ponto, porque a grande verdade é que dentro da igreja, dentro do povo de Deus, sempre vai existir multidão e sempre vai existir discípulos. Multidão, não tem problema se você quer ser multidão, pode continuar vindo à igreja, pode continuar participando dos cultos, pode continuar participando da célula. Só que os discípulos é que realmente vão viver e ser avivalistas. Nós muitas vezes estamos cheios na igreja de uma multidão, distante ainda do coração de Jesus. Nós precisamos entender qual é o coração de Jesus. Uma igreja segundo o coração de Jesus. Um ano o pastor Mário falou sobre esse tema, uma igreja segundo o coração de Jesus. E um coração por Jesus é um coração que pulsa por Jesus. Uma igreja que pulsa por Jesus. Eu não sei quais são os motivos de você estar aqui nessa noite, mas eu sei que se você tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, Ele pode mudar a tua história, Ele pode te transformar, Ele pode mudar as tuas circunstâncias, como tem mudado de muitas pessoas. Mas sinto dizer, muitas vezes nós estamos amando mais a nós mesmos do que a Jesus, e aí nós estamos muito distantes de um avivamento, meus queridos. Nós amamos as nossas coisas, nós amamos as nossas prioridades, nós amamos aquilo que nos convém, mas nós estamos distantes de um coração apaixonado por Jesus. É a multidão distante. E por muitas vezes eu fiquei cansando, puxando as pessoas para ser discípulo, mas eu vi que muita gente não quer ser discípulo, prefere ser multidão. Mas o convite está aberto. Se torne um discípulo de Jesus, se torne alguém apaixonado por Jesus, alguém que está disposto a tudo por Jesus. Amém? Um terceiro ponto: inconformismo com a realidade. Aqueles avivalistas não se conformavam com o seu redor. Nós estamos vendo pessoas morrendo ao nosso lado, nós estamos vendo pessoas envolvidas com drogas, com bebidas ao nosso lado, com prostituição, e nós estamos muitas vezes nos conformando com essa situação, sendo que há uma ordem lá já da palavra do Senhor, de Romanos: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. Mas muitas vezes nós estamos lá na escola, nas rodinhas, no trabalho, se conformando com toda aquela história. É as piadinhas maliciosas, nós estamos dando risada. É as pessoas contando seus problemas para nós, falando assim: é difícil mesmo. Existia no coração desses avivalistas um inconformismo de não aceitar aquela realidade, de não aceitar aquele fim, de não aceitar aquela história se acabando daquele jeito. E Deus quer te levantar a ser assim, meu querido, de poder ser alguém que muda histórias, de não se conformar com o fim de um casamento, com o fim de alguma história do seu lado. Não, de orar. Talvez muitos casamentos já acabaram, mas quantos mais vão acabar ainda, enquanto nós não nos posicionamos? Talvez muitos jovens estão caindo na droga, na bebida, já caíram, mas quantos ainda vão cair por falta de um posicionamento meu e seu? De nós entendermos que é eu e você o responsável para essa mudança. Olha para Pirajuí, faz um estudo sobre a nossa cidade, levante, olhe para as necessidades da nossa cidade. O que você vê nos jovens? Qual é a necessidade dos nossos jovens? E o que você está disposto a fazer por esses jovens? Porque vir aqui na igreja, sentar, louvar o Senhor é maravilhoso, e eu sei que você tem sido tocado por isso. Mas qual é a razão da nossa busca? Mais poder para mim? Por que eu tenho jejuado? Para eu ser o poderoso, para eu ser o que toque, xarabababá, é isso? Ou é para transformar realidades? Para ir lá onde as pessoas estão acabando com a sua vida, com a bebida, com a prostituição, e chegar e abençoar e orar por eles? Mas eu tenho vergonha. Esses avivalistas não tinham vergonha, eles tinham uma ordem, estavam inconformados com aquele mundo. Eles chegavam nos ambientes e transformavam aquelas situações.
E Deus está chamando cada um de nós para fazer isso, meus queridos. Volto a dizer, não é o trabalho de uma só pessoa. Eu vou fazer a minha parte, mas você precisa fazer a sua. Pastor Marinho vai fazer a parte dele, mas você também precisa fazer a sua. Por quantas pessoas você já orou essa semana? Por quantas pessoas fora do teu convívio você já orou? Você parou e você viu a necessidade daquela pessoa e falou, deixa eu orar por você. Por quantas pessoas? Se a sua resposta é zero, isso mostra o quanto nós estamos distantes da vontade do Senhor e o quanto nós estamos conformados com esse mundo. Mas você trabalhou essa semana, ainda que teve feriado, mas você correu atrás do seu dinheiro, e nada de errado com isso, mas você assistiu talvez a sua série preferida. Está entendendo? Como nós estamos perdidos na nossa realidade, naquilo que é prioridade. Não, Lucas, eu orei hoje, glória a Deus, continue assim. Volto a contar uma história, já contei para vocês. Um pastor que chama Cezinha Cita, segue ele, uma bênção. Inclusive ele estava em Ribeirão Preto. A gente recebeu um convite para ir lá, mas infelizmente não deu. Ia levar todos vocês, de um jeito ou de outro, mas não vai faltar oportunidade. E esse pastor, ele é pastor de uma cidade, ele tem a sua igreja numa cidade, eu não lembro o nome agora da cidade, mas é lá no Paraná. Mas é uma cidade menor que Pirajuí, deve ter uns 15 mil habitantes. No dia que eu ouvi ele pregando, e já faz uns 10 anos que eu ouvi ele contando esse testemunho, a igreja dele tinha 6 mil membros, uma cidade de 15 mil habitantes. E eu sei que esse pastor tem crescido muito e feito o trabalho lá. Só que ele gerou algo no coração das pessoas. Ele gerou esse inconformismo. Só que os jovens não se conformavam tanto com a situação, que disse que estava tendo um velório lá, e teve um jovem que não se conformou com aquele velório. E ele entrou no velório e quis orar pelo morto lá, para o morto ressuscitar. Tamanho o inconformismo dele, foi, eu vou orar para esse cara ressuscitar. E ele foi lá e orou, e começou a clamar. Parou o velório e começou a orar e começou a clamar. E a verdade é que o morto não acordou, não levantou, não ressuscitou. Mas o legal que esse pastor contou o testemunho dele, que foi o seguinte, ele falou assim, olha, você pode ter achado que o menino exagerou, você pode ter achado que esse jovem não mediu ali algumas coisas, mas eu prefiro jovens assim, que saem rasgando, ainda que depois eu tenha que costurar algumas coisas, do que jovens mornos que não faz nada. Eu não estou falando para você ir lá no velório agora e orar para quem estiver lá sendo velado, mas você pode começar a viver um avivamento no lado, na sua escola, na sua classe, no seu ambiente de trabalho. E a hora que você começar a ver sinais acontecendo nesses lugares, vou te falar mais, nada vai te segurar de ir lá orar e às vezes até um morto se levantar, porque você vai estar buscando e vivendo essa atmosfera de um avivamento. Só que você precisa começar isso, meu querido. Nós estamos nessa vida às vezes morna, conformados com esse mundo, enquanto o Senhor está falando, eu estou inconformado. Tem algo que eu quero passar, e vou procurar passar para todos os jovens que quiserem, que de um pastor que eu cresci assistindo, e eu assisti essa mensagem umas 100 vezes, mas ele fala, ele conta essa urgência que ele tinha de não se conformar com o mundo, não se conformar com as coisas que estavam acontecendo ao redor dele. Está sendo discutido sobre aborto, maior discussão lá no Senado, no Congresso, não sei se você está acompanhando. Qual que é a tua posição? Se você não orar por isso, amanhã o aborto pode ser aprovado. Nós temos que ser uma geração avivada. Ah, mas está lá, está distante de mim. Não, meu querido, aquilo que eles decidirem lá vai refletir aqui. Aqui. Nós precisamos clamar, porque essa é a igreja, e eu sei que vocês sabem disso. Pastor Marinho, Pastor Lucas e toda a liderança é contra o aborto. Nós somos contra o aborto, mas nós precisamos entender que está sendo travada uma guerra hoje no meio político, para muitas pessoas estão querendo mudar. Foi aprovado agora até uma coisa benéfica, né?
Porque parece que até 12 semanas não pode, ou 22 semanas, mesmo em caso de estupro, não poderia aborto. Daí você vai falar, nossa, mas é em caso de estupro? Pô, 22 semanas. E toda uma discussão em torno disso. Mas eu já ouvi dizer que as pessoas estão querendo aproveitar isso para aprovar depois o aborto. Nós temos que tomar cuidado e orar por isso, porque senão nós vamos nos conformando com a realidade que está acontecendo ao nosso redor. Penúltimo, busca pelo Espírito Santo. Porque o grande autor do avivamento é o Espírito Santo. E nós precisamos buscar o Espírito Santo. Mas talvez você não tenha uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Por isso que você precisa vir na bênção. Por isso que você precisa vir nessa conferência, para entender o porquê que você está com o seu relacionamento com o Espírito Santo comprometido. Tem uma causa por causa disso. Talvez se você vai vir aqui na bênção, você vai ver que tem algo que está obstruindo o teu relacionamento com Deus, com Jesus. Tudo isso tem uma causa. Mas falando aqui sobre o Espírito Santo, talvez você não seja íntimo do Espírito Santo. Se você não é íntimo do Espírito Santo, dificilmente você vai ser um avivalista, porque o autor do avivamento é o Espírito Santo. Como a Rainha falou aqui, é o ruach, é a oração, é o vento, é o sopro do Deus vivo, que aviva, que muda. E é uma promessa desde Joel de algo acontecer novamente, de um grande avivamento ser derramado. E esse avivamento vai ser pelo ruach de Deus, por esse vento, pela ação do Espírito Santo. E você precisa ter uma sede pela presença do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós estamos com sede das Netflix, da vida, de um jogo de futebol, do jogo de vôlei. Estamos com sede do videogame. Nós estamos com sede de tantas coisas, mas nós não temos tempo para o Espírito Santo, de buscar a presença do Espírito Santo, de dobrar os nossos joelhos e falar: vem Espírito Santo. Sabe, meu querido, você não precisa entrar lá na presença do Senhor com um monólogo, ficar falando só você. Às vezes a única frase que você precisa falar: vem Espírito Santo, e aguardar Ele vir. Nós precisamos ser jovens que buscam o Espírito Santo, de ter uma comunhão íntima com o Espírito Santo, de poder desfrutar da presença do Espírito Santo, ser capacitado pelo Espírito. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que pairava sobre as águas naquele caos no início de tudo, é o Espírito Santo. Espírito Santo que veio sobre Sansão, veio sobre Davi, veio sobre grandes homens do Senhor. É o Espírito Santo que quer te tocar e te transformar e te levar a ser um grande avivalista. Não é pela tua força, não é pelo teu jeito, não é pela tua técnica, não é pelo teu nível de conhecimento, é pela ação do Espírito Santo. Você pode ler livros, você pode se capacitar nas melhores faculdades, você pode se capacitar nas melhores universidades. É o Espírito Santo que vai mudar a história. Muitas vezes a gente quer apelar para o nosso intelecto, nós queremos apelar para o nosso conhecimento. Não é suficiente, é somente pelo poder do Espírito Santo. Porque o teu intelecto não vai fazer uma leitura da pessoa quando ela tiver com problema, mas o Espírito Santo vai soprar no teu ouvido e vai te revelar coisas sobre essa pessoa, e você vai poder chegar para essa pessoa e falar coisas dos céus para ela, para transformar. Que é o que eu quero falar para você, minha querida. Eu não tenho intelecto, mas o Espírito Santo me move a dizer, a falar que você é especial, que há algo do Senhor, e Ele tem visto o teu choro, tem visto você. O Espírito Santo me mostra um coração aflito, um coração entristecido, um coração que passou por tantas situações, mas há uma porção do Senhor para a tua vida, há um renovo do Senhor para a tua vida. Aquilo que talvez te envergonhou no passado, aquilo que talvez te trouxe dor, o Senhor quer trazer algo para a tua vida. Alguém pode abraçar ela, por favor? Uma menina, por favor, orar com ela. Ângela, ora com ela, por favor. Porque não é por mim, não é pelo meu conhecimento, mas é pela ação do Espírito Santo. E uma última coisa, e o louvor pode subir, por favor.
é paixão por vidas. Se você não amar vidas, você não ama aquilo que Deus ama. Se você está aqui só por você mesmo, sinto muito, você não ama aquilo que Deus ama. Deus ama vidas. Deus ama vidas. O coração de Deus pulsa por vidas. Nós estamos aí preparando essa conferência. Nós muitas vezes preparamos um culto. Nós podemos preparar várias coisas, mas o que o Senhor ama e o coração de Deus pulsa é por vidas. É o coração de um pai que pulsa por vidas. Eu quero te desafiar a ter um compromisso com o Senhor, de você não passar mais indiferente por pessoas, mas de você ser um instrumento de Deus para as pessoas, de não mais passar pelas pessoas e simplesmente falar: Deus te abençoe, mas parar e trazer e mostrar que essa pessoa tem valor para Deus, porque o que o coração de Deus pulsa é por vidas. Às vezes nós estamos aqui preparando coisas para o Senhor e se esquecendo do principal, que são as vidas. Talvez nós estamos buscando um poder para nós, e esquecemos que aquilo que Deus deseja são vidas. Se coloque de pé. Quero te desafiar agora até um momento diante do Senhor. Diz que nós falamos, primeiro ponto, arrependimento. E eu gostaria de te desafiar agora. Se puder já diminuir as luzes aqui, por favor. Mas a colocar o teu coração diante do Senhor e buscar um arrependimento do Senhor. Como eu falei, arrependimento é uma ordem. A ordem de Jesus: arrependa-se. E esse arrependimento pode gerar cura pelas suas feridas e uma mudança na sua história. Feche seus olhos. Eu não queria fazer nada apelativo, meus queridos. Eu gostaria que você tivesse um entendimento daquilo que nós falamos nessa noite, de se colocar diante do Senhor e falar: eu preciso me arrepender, Senhor. Eu preciso me arrepender do modo que eu estou vivendo, me arrepender de muitas vezes pensar só em mim, de me arrepender muitas vezes de ficar só pensando nas minhas próprias coisas, dos meus pecados ocultos. Não tenha segredos, meus queridos. Eu tenho aprendido a ter medo de pessoas que têm segredos, pessoas que não são transparentes, pessoas que não abrem o coração. São pessoas que escondem coisas. Se você está vivendo isso, escondendo coisas, com segredos, até de você mesmo, isso vai endurecer o teu coração. Mas minha oração nessa noite é para que o teu coração seja quebrantado, e que você seja exposto a essa luz, e você possa expor ao Senhor o teu coração. Você começa a orar aí e fala: Senhor, eu preciso de arrependimento. Eu preciso de arrependimento, Senhor. Eu quero começar esse momento buscando arrependimento no Senhor. Se você pode ficar à vontade, nós vamos cantar uma canção, mas eu quero que você fique à vontade aí. Eu quero que você comece a buscar o Senhor na tua particularidade. Eu quero que você comece a buscar ao Senhor e abra o teu coração. Chega de segredos, chega de viver uma mentira. Está na hora do renovo do Senhor. O avivamento começa com arrependimento, e eu quero que você comece a se preparar para algo poderoso, para algo do Senhor para a tua vida, de algo sério, de algo concreto. Mas é preciso arrependimento, de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer a tua carnalidade, de reconhecer as tuas falhas, de reconhecer a sua dependência pelo Senhor, se arrepender de um caminho tortuoso, de se arrepender das decisões erradas e receber o renovo do Senhor, em nome de Jesus.